Bem-vindo ao nosso podcast Sem Limites, Sem Fronteiras, né? Uma nova jornada e nós vamos sem fronteiras, sem limites. E esse podcast vai abordar assuntos de superação, o quanto você pode se tornar uma pessoa bem-sucedida e feliz e realizar todos os seus sonhos, independente da sua cultura, independente da situação que você vive. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, a Denir, a dona Denir, que eu costumo chamar de Denir. Tudo bem? Tudo bem, Bispo. Feliz? Feliz. Não gosto muito do dona não, tá, gente? É Denir, né? É, Denir, pode me chamar até de senhora, mas dona... falei que um dia eu ia falar com ele. Legal, então é Denir. Denir. É isso aí. Denir Mainart. Denir Mainart. É. Vamos aí contar um pouquinho, vamos conhecer sua história, porque eu já conheço, mas tem muita gente que não sabe das suas origens. Eu sei que você veio de uma origem muito humilde, de muita pobreza, a se tornar uma mulher de sucesso, empreendedora, bem casada, feliz hoje, né? Sofreu também um divórcio muito grande, mas aí fique à vontade. Quem era a Denir antes de conhecer esse Deus que é sem fronteiras e sem limites? Bispo, eu conheci esse Deus, na verdade, eu tinha 17 anos. Certo. Eu venho de uma família humilde, uma família que, na verdade, eu tenho duas famílias, né? Eu sou filha, tive pais adotivos também. Ah, igual eu então, né? Eu saí de casa para trabalhar, para não passar fome, né? Então fui meio que adotada aos 8 anos de idade. E fiquei com essa família até os meus 18, só saí dessa família para vir para Belo Horizonte para estudar, porque na cidade que eu morava não tinha. Então eu fui trocar, na verdade, na minha cabeça eu era adotada. Mas não, eu estava trocando alimento por serviço. Naquela época ainda se podia, né? Não sei se podia. Trabalho infantil, mas eu fui assim. E aí cresci nessa família achando que a minha família tinha me rejeitado. Que eles não me queriam. E internamente? Eu até falei isso na entrevista que eu tive, porque eu sei que tem muitas pessoas que crescem com muitos traumas por causa que não cresceu junto com os pais biológicos. Por mais que os pais que cuidaram, que verdadeiramente se tornam o pai da pessoa, a mãe, mas internamente o filho, quando descobre, muitos não aceitam, se revoltam ou se perdem. E quando não acontece isso, como aconteceu comigo, internamente eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, triste, e carreguei muita coisa internamente, mas eu venci tudo. Mas contigo, no teu caso, foi como? No meu caso, teve muitos bloqueios também. Muitos? Muitos. Eu não queria vir embora, porque no meu inconsciente, vamos dizer assim, eu ia voltar a passar fome. Quando eu vim, eles falaram, agora você tem que ir embora, você tem que escolher ou uma cidade maior para você estudar. Porque eu sempre gostei muito de estudar. E aí, quando eu vim, eu não queria vir, porque no meu inconsciente eu ia passar fome. E aí, eu vim da escola, eu fui atropelada. Olha para você ver o grau de bloqueio quando uma pessoa tem... Ela já vem carregando aquilo, né? E aí, quando eu fui atropelada, nesse atropelamento, eu fiquei muito mal, mas muito mal, fiquei em coma. E eu perdi a memória recente. Memória de 18 anos para trás, eu perdi. Porque eu fugia. Inconscientemente eu fugia de passar fome. Minha família, até então, era a minha família lá, biológica, e eu cá. Aí eu tenho eles. Mas eu não tinha... E depois desse atropelamento, eu não tinha referência da minha mãe. Olha pra você ver o grau que eu cheguei. Não lembrava da minha mãe biológica como mãe. Não lembrava dos meus irmãos, que eu tive uma... eles chamam, na psicologia, nós chamamos de... amnésia psicogênica. A amnésia é que ela paralisa o cérebro como ele dá como se ela ajudasse a pessoa a paralisar aquilo que está gastando energia. Você estudou psicologia também? Não, eu fiz ciência de alimentos e fiz terapia ortomolecular. Ah, certo. Que a gente estuda o ser humano no total, certo. sem partes. Então lá também tem a matéria de psicologia. Você fala assim, você é uma psicóloga? Não, eu sou uma terapeuta. Hoje estou uma terapeuta, tá? Então a gente vê que eu fugindo de não passar fome, o meu cérebro, eu esqueci tudo aquilo para trás. Então quando o senhor fala traumas de uma criança,
Um cérebro, ele passa por 3 fases. Quando de 0 a 7, vamos dizer assim, 0 a 7, está naquele processo de amadurecer o cérebro. Amadurecer não, ele está absorvendo tudo. Absorve tudo, a criança coloca a mão na boca, tudo ela leva, está absorvendo. De 7 aos 14 anos, ela passa por modelagem. Aquela famosa frase que usa, ele olha o que eu faço, não o que eu falo. Certo. Ele modela tudo. De 14 aos 21, ele modela, já é a parte da socialização. Então, essa minha vida de 7, eu modelei essa outra família. Eu quis modelar porque eu tinha medo da fome. Inconscientemente. Depois, na socialização, também eu socializei eles. Quando houve essa ruptura da Deni vindo adulta para estudar, eu fiquei aqui perdida. Aí começou os traumas. O trauma de eu não conseguir lembrar quem era eu. Quem sou eu? Meus irmãos conversavam comigo. Nós brincávamos disto. Eu falo, o quê? Passou a ser, bispo, como se eu estivesse mentindo. Mentindo. Você não tinha uma identidade também definida? Não tinha, porque por causa desse bloqueio. Por causa desse bloqueio. E aí eu tive um namorado. Nessa fase, cheguei com meu namorado. Um namorado muito ciumento. Mas ciumento ao extremo, aquela pessoa muito possessiva. E aí, com esse atropelamento, eu fui. Nós tínhamos terminado. Nós terminamos. Eu tinha tomado outro rumo. Só com o atropelamento, eu digo, cadeira de roda, muleta. Olha a dependência emocional de alguém. Ele volta me procurar, não lembrava dele também. E ainda tinha uma palavra que eu quero que as pessoas entendam o que eu vou dizer. Coloque amor nas minhas palavras. Teve uma profeta, entre aspas, tá? Que chegou para mim e falou assim, você tem que casar com ele porque Deus está mandando. Sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Porque se você não casar com esse moço, seus filhos vão nascer com problema. Olha, isso é uma coisa que... Você casou? Casei. Ficou quantos anos? Fiquei 22 anos casada. Sofreu? Dá um livro, pastor. Dá um livro. Dá um livro. Então, mas eu queria falar sobre isso, até para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Quando você receber uma profecia, você tem que ver se tem base na palavra de Deus. Porque profetizar aí, hoje tem um monte de gente profetizando, né? Agora, se cumpre. Porque a palavra que vem de Deus, ela se cumpre, ela não volta vazia. Está lá escrito em Isaías 55, 11. A minha palavra não vai voltar vazia. E quando há uma profecia que não tem fundamento bíblico, é mais coisa da mente, mais coisa carnal. E isso é heresia. Isso é um problema hoje. Sério? Né? Isso é um problema que tem muitas pessoas sofrendo por causa disso. Então, eu tenho orientado as pessoas... teve até um bispo que me mandou mensagem e falou, eu queria uma mentoria do senhor, porque o meu ministério não desenvolve, não cresce. E eu tô vendo tudo que Deus está fazendo na tua vida. Eu perguntei, mas como é que você trabalha? Você trabalha com a palavra? Ele falou, não, eu trabalho muito com profecia. Aí eu falei para ele, olha, você tem que começar a trabalhar com o que está escrito, porque tem que ter um fundamento, ter uma base. E ali ele começou a mergulhar e se aprofundar na palavra de Deus. Aí ele vai poder, com certeza, ajudar e mudar a vida das pessoas, porque o que muda é a palavra de Deus, não é isso? É a palavra de Deus que muda. Aí você foi em cima dessa profecia. Eu falei, deixa eu obedecer, né? Só que numa semana antes, eu queria terminar, acabar, não queria. Eu tinha dentro de mim que não era para fazer aquilo ali. Tá, fiz. Aí ela falou e você é uma pessoa muito obediente, né? Obediente. Tem hora que eu fico até um pouquinho na bolha, que hoje eu aprendi a sair dela também. É isso que eu ia falar, porque dependendo... Você obedece até quando está escrito. Exato. Fugiu do que está escrito. Você fala. Anátema. Anátema. Maldição. Não vou fazer porque aí eu estou sendo contra a Bíblia e contra o próprio Deus. E é isso que muitas pessoas, por religiosidade, tem muita gente sofrendo por causa disso. A pessoa está dentro de uma bolha, né? Uhum. E essa bolha, a pessoa acha que tudo é errado, tudo é pecado. E os ensinamentos que ela vem recebendo foge do que está escrito, né? Da doutrina do Espírito Santo. E aí acaba sendo doutrina dos homens. Aí vem o sofrimento, o fardo pesado, e que Jesus foi contra, né? Contra os fariseus, chamou eles de hipócritas por causa disso, porque eles mandavam fazer e eles mesmos não faziam.
E aí, eu me lembro nessa época, foi uma coisa que me marcou, que ficou marcado, e aquilo sempre vinha à tona nos meus pensamentos. Eu falei, peraí. Ela disse que se eu não obedecesse, meus filhos nasceriam, olha, a gravidade. A pessoa fala o que está dentro dela, dos traumas dela, quando ela não tem o Espírito Santo, quando ela não busca que a sabedoria, o entendimento seja manifestado por Deus. Meus 2 filhos nasceram. Um teve epilepsia e outro nasceu com macrocefalia. Aí eu falei, tem um troço errado. Quando eu fui entender, bispo, que... Meu Deus, os 2 tiveram problema. Os 2 tiveram problema. Vocês são 2 ou 3? São 2 filhos. São 2 filhos. São 2 né? filhos. E os 2 tiveram problema. Os 2 tiveram problema. E um casamento que não andava. As coisas não funcionavam. Era igual... lógico que no casamento você tem uma parceria. Mas não acontecia. Até que eu falei, não, peraí. Eu não quero ficar casada. Porque eu não posso fazer nada. Bispo, eu podia passar fome. Mas eu não podia trabalhar. Onde está Deus nisso, bispo? No século XXI, eu posso passar fome, mas não posso trabalhar. Porque a submissão... o entender da Bíblia era tão em parâmetro, assim, e tão fechado, que não cabia interpretação. Eu falava assim, peraí, submissão, o que é submissão? É parceria. Eu trilhar o mesmo caminho que o outro, eu apoiar. Tá. E aí, houve a separação. Aí eu entendi que o que Deus une, o homem não separa. Olha a palavra. E nem sempre é Deus que une. Agora, e o que Deus sempre une? é vontade do homem e do da homem. mulher. Eu brinco até com meu esposo, falo assim, a única vez que Deus escolheu uma mulher para um homem, depois ele teve que ouvir, né? Fosse a mulher que o senhor me deste. Depois na Bíblia você vê verdade. Que você vai vendo Deus cumprindo promessas do casamento, mas ele vai ensinando o porquê e tem um porquê daquele casamento. Ok. Tem um propósito. Tem um propósito. Então, eu falei assim, peraí, minha vida não está andando. Tive um divórcio dolorido, que ele durou praticamente uns 10 anos. Dolorido. E olha, a gente não pode julgar ninguém. Não. Não é verdade? Quer dizer, foi uma coisa sem fundamento que aconteceu. Eu vejo que isso aí foi o próprio mal e que fez o mal para você e para ele. Exato. Não é verdade? Para ele também. Porque também ele sofreu muito. Muito. Hoje eu falo, não. E eu conheci ele. Conheceu. Não é verdade? Um homem bom. É isso aí que eu ia falar. Um homem bom, um homem é uma pessoa íntegro. boa, íntegra. E assim, de tudo, não foi... E que eu gostava dele. Eu sei, ele gosta muito. Eu sempre lutei por ele. Lutei até para vocês serem felizes. Lutou, não é verdade? Foram 12 anos. É. Eu lutei 12 anos, bispo, para poder Deus fazer o que ele tinha que ser feito. Então, se eu falo assim, em tudo isso eu aprendi. Aprendi coisas, bispo, que foi eu falo que é um estágio nessa vida para ajudar outras pessoas. Quer dizer, além do bloqueio, do trauma que teve por causa da situação familiar, o casamento infrutífero, que sofreu muito, porque vocês 2 fizeram um ou outro sofrer, né? Muito, e os filhos também. Os filhos nasceram com problemas e tinha miséria. A miséria... Morava onde mesmo? Nós morávamos numa comunidade que ela seguindo a Raja ali, não vou falar o nome, né? Porque hoje não pode mais falar. Numa comunidade onde que... Era no Raja. Na Raja, subi na Raja, Na mas Raja. lá nas margens da Raja, vamos dizer assim. E... Foi dali que Deus também te tirou. Tirou. Foi, ali era... O que eu quero? Quando esse podcast Sem Limites, Sem Fronteiras, é isso. Nós sabemos que tem muitas pessoas na comunidade que são pessoas boníssimas, pessoas trabalhadoras, mulheres que fazem faxina em 2, 3, 4 casas para sustentar os filhos, mulheres que não têm marido, que é o pai e a mãe ao mesmo tempo, que é aquela mulher multifuncional, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas que estão ali, pais que lutam para dar um estudo para os filhos e que às vezes dentro de casa está faltando tudo, mas eles deixam de comer para dar para os filhos. E muitos não acreditam que podem superar. Então, a sua história de superação como a nossa mostra que por mais que a pessoa viveu um fracasso que veio de família. Uhum. Porque nós não escolhemos nascer para sofrer, nem nascer na pobreza. Mas a gente pode tomar a decisão de quem a gente vai ser quando a gente se torna adulto. Se continuar na pobreza, no sofrimento, na infelicidade, ou
decidir ter uma vida de sucesso, uma vida abençoada. Exatamente. Então, a miséria era muito grande. Era muito grande. Você não podia dar para os seus filhos o que você queria. Não, meu Que filho... eles te pediam. De jeito nenhum. Aí teve uma hora, um momento lá, eu falei, não, peraí. Eu tenho que... Denis, eu não posso ficar jogando a culpa no outro. O outro é o outro. Eu não posso viver de passado. Porque... Você sabe que isso é um problema grave. Grave hoje. Se eu vivo do passado, eu não ando. Amanhã é futuro, não chegou. Hoje é presente. E amanhã, se eu olhar para trás, hoje já vai ser passado. Exatamente. Então eu tenho presente para poder mudar minha vida. Eu tenho presente. E Paulo mandou de esquecer as coisas do passado e avançar para as que diante de nós estão. Quer dizer, e tem muita gente que joga a culpa dela, do sofrimento dela, na vida de outra pessoa. Enquanto ela fizer isso, ela não vai ter êxito e sucesso na vida dela. Não vai ter, porque a Bíblia fala que pedis, mas não busca. Busca de forma certa. Por que eu não recebo? Porque eu penso que eu pedes mal. Mas o que é pedir mal, bispo? Pedir mal é você querer, mas não buscar. Verdade. Não buscar. Quando eu falei, não, eu tenho que buscar primeiro. Eu não tenho lembrança. Eu tenho que buscar autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer. Quem é a Denis? O que a Denis pode fazer? Eu sabia que eu sempre soube que eu sou uma mulher guerreira, estou pronta para qualquer coisa, sou de uma personalidade de movimento. Se me tentar me prender, tipo assim, fazer com que eu me adapto aquele jeito, não vai ser bom para mim e nem para quem está do meu lado. Então, eu avancei. É liberdade de espírito, né? Liberdade de espírito. É isso que Jesus ensinou, né? Eu tenho liberdade. A gente não ficar preso numa bolha, dentro de uma caixa. Então, as pessoas falavam assim, ó, o senhor é fora da caixa, o senhor é fora da curva. E graças a Deus, porque quando a gente tem isso aqui como base, a gente nunca vai ficar preso em bolha nenhuma. Bolha nenhuma, porque nós somos... Se o senhor prestar atenção no corpo humano, olha a dinâmica do corpo humano. De ir pra frente, de avançar. De crescer. De crescer. De evoluir. E aí você olha assim e fala assim, mas peraí, por que muitas pessoas olham para o passado? Porque ela está presa nos próprios sentimentos dela. Ah, mas eu estou nessa situação porque alguém fez isso comigo. Mas peraí, quando eu busco o Espírito Santo, o entendimento de que o Espírito Santo pode fazer na minha vida, automaticamente Deus vai me dando sabedoria, entendimento, sabedoria e outra coisa. E capacidade. Ele vai te dando capacidade, que são os dons. Os dons que ele te dá vai te capacitando a ter frutos. E os frutos nós já sabemos quais são. Então, assim, o ser humano, ele busca se espelhar muito no limite do outro. Essa semana eu tive um episódio que eu fiquei meditando. A moça veio colocar, eu estava preparando umas fotos para minha formatura de fisioterapia. A moça, eu cheguei para colocar roupa lá, ela olhou para mim e falou assim, quantos anos você já tem? Mulher já não gosta de falar, né? Não importa, bicho, eu não me importo com perguntar a minha idade. Eu falei, por quê? Nossa, você é muito corajosa. Enfrentar um banco com essa sua idade, que 59 anos que eu vou fazer, mais uma faculdade. Mas não faça isso nunca. Se eu fosse assim, olha a mente, as pessoas julgam o outro pelo que ela é. Isso que as pessoas têm que se desprender. Quem sou eu? Eu falei assim, o que você faria se você tivesse na minha idade? Eu estaria tomando água de coco numa praia. Eu falei, sabe por que você não toma água de coco hoje? Eu falei, por quê? Porque quando você tinha a idade que podia estar avançando, então mesmo até nessa sua idade, você pensou só na água de coco. Você não pensou no pé de coco? Como plantar, né? Como plantar. Eu falei, minha filha, a força que eu tinha quando eu tinha a sua idade, eu vou ser igual Caleb. É pra frente que eu vou. É isso aí. É o dia de amanhã. Hoje, eu tô vivendo o que Deus prometeu para mim. Amanhã, eu tô buscando o reino dele. Por isso que a palavra é forte. Buscar primeiro o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Se você quer buscar as coisas, eu estou buscando o reino para as outras coisas serem acrescentadas na minha vida. Então, se você quer buscar coisa, eu estou buscando o reino para que todas as coisas me são acrescentadas. Exatamente. Então, ela ficou assim, não, muita coragem. Eu falei, não é coragem, é sonho. É sonho. Quando você tem sonho, você não envelhece. Quando você envelhece, não significa que você tem que parar de sonhar. É isso aí. Então... Pode falar. Pode falar. Hoje, se o senhor me perguntar, quem é a Denis? Feliz, realizada, tinha um sonho de estudar,
no meu atropelamento, eu tive uma pessoa que cuidou muito bem de mim, uma fisioterapeuta. Eu tinha um sonho, bispo, de fazer o curso de fisioterapia. E fez. Terminei agora, já estou no estágio. Final do ano é minha formatura. Porque ela cuidou de mim, cuidou dos meus pais. Eu falei, gente, o carinho que ela teve. Eu falei, um dia eu ainda faço. Montou sua empresa? Montei uma empresa. Montei Casou? uma não, montei várias. Casou? Casei novamente. Tá casada há quantos anos? Tem 13 anos que eu tô casada. 13 anos? 13 anos. Uma pessoa... Não, me perdoa. 11 anos. 11 anos? 11 anos. Uma pessoa de Deus? De Deus. Um marca homem... de Deus? Um homem que, assim, é um príncipe, né? Ele hoje fala assim, quando eu disse pra ele, amor, agora eu vou estudar, eu tenho uma missão. Ele falou, pode ir que eu tô com você. Não se preocupa em trabalhar, não, eu tô com você. O que eu vou fazer? Vou sair pro mundo falando o que Deus fez na minha vida e ajudando pessoas. Tem projeto para ir para a Suíça, né? Eu tenho um projeto, olha como é que Deus é Suíça, grande. Europa. Deus me permitiu ficar primeiro 2 anos na Espanha. Por causa de um curso que eu fui aprovada lá para estudar lá. Na Espanha? Na Espanha. Então, aonde? Nós vamos para Málaga. Málaga. Na região de Andaluzia. Certo. O ano que vem, são projetos. E as empresas hoje, o senhor fala assim, o que você faz hoje, Dani? Hoje, eu vivo dos meus rendimentos. Empresa eu deixei para os filhos, deixei para irmão, deixei para marido. Os filhos estão bem? Os filhos estão bem, casados. Teve um que mandou mensagem para mim. Mandou? O Tiago? O Tiago. Tiago. Ele foi pai agora, nasceu a netinha. Eles foram curados? Foram curados, meus dois super inteligentes, meninos, meus filhos são. É bom falar isso. Olha, por isso que é sem limite, sem fronteira. Não, eu fui. Tem cura, tem libertação, tem dar a volta por cima, tem superação, tem prosperidade. Nós temos fôlego de vida, pastor. Eu te conheço há quanto tempo? Vai fazer esse ano, se não me engano, 28 anos. É isso tudo já? O Felipe tá com 28, vai fazer 29. Porque quando eu conheci o senhor, meu filho tinha 6 meses. O mais novo tinha 6 meses. E a tua força é a mesma de antes. Mesma. Não é idade, não é cabelo... Não. Isso para as mulheres de 60, né? As 60onas aí, os 70 que tem aí. O que é isso? Isso aí... Quando eu falo sem limite, sem fronteira, é isso. Então não olha para a sua idade. Não fique preso, limitado nesse corpo que tem já uma idade e que está cansado. Quando que você se renova? Quando que você se supera? Quando você tem esse Deus do seu lado, junto com você. Porque a prova está aqui, vai fazer 60 anos, já conheço tantos anos. E ela sempre foi guerreira, desbravadora, proativa. E mesmo vindo de uma vida de muita dor, muita miséria e muito sofrimento. Aí quando você fala sem limite, sem fronteira, é a frase que eu carrego comigo. Eu já tive empresa, hoje não tenho porque eu tenho outro projeto para ir para fora do Brasil. Empresa de alimentação. Eu já forneci 25 mil refeições dia. 25, né? 1000 Como refeições. Como é que chamava? Mainarte Refeições Industrial. Depois tive uma indústria de alimentos. Mas você teve. Eu tive e não tenho por opção. Eu falei, agora meu projeto, eu tinha um projeto, até 2017 ele ia funcionar. A partir de 2017, porque na minha vida, bispo, é tudo com planejamento. Outra coisa que as pessoas esquecem, ela fica perdida na vida, porque deixa de planejar. Você tem que planejar, fazer uma reflexão em cima do planejamento. Exatamente. Em cima da reflexão, você vai fazer uma adaptação. Em cima da adaptação, você vai fazer uma... Aí você parte para ação. Execução. E depois você parte para comemorar. Porque muitas pessoas não comemoram. Aí é recompensa. Porque tem que ter recompensa. Tem que ter. E o ciclo da vida é este. Só que as pessoas querem fazer. E eu tenho essa personalidade, tá, bispo? Eu tive que deixar Deus desenvolver em mim uma habilidade que é de planejar, porque eu não gosto de planejar. Fala agora. Então, quer dizer, casou, feliz, realizada, tem paz, tem a salvação, tem o Espírito Santo, tá me ajudando, vai me ajudar a cumprir minha missão, que é levar a salvação para as pessoas, lá não fora, é verdade? E vou levar. Isso é missão. Fala ali, naquela câmera ali, quem é a Deni Mainarte? Quem é essa mulher? Para todas as mulheres que estão acompanhando a gente. É difícil falar da gente, né? Eu prefiro falar do bispo, falar da outra pessoa. Eu sou Deni Mainarte, uma mulher que do limão fez uma limonada e vou continuar fazendo.
Aí você fala, mas e os abacaxis? Fiz a salada, eu cortei, fiz o suco. Legal. E os pepinos? Também eu fiz a salada. E estou preparada para qualquer pepino que aparecer, porque... E para qualquer abacaxi, né? Qualquer abacaxi. Porque eu estou de mãos dadas com aquele que tudo pode, que criou todas as coisas. Quando eu olho para a natureza, eu falo, por que com a flor ela está sempre para cima, exalando? E quando eu vejo uma abelha sem dinâmica para voar, ela voa porque ela tem uma missão e um propósito, eu falo, quem sou eu para poder negar uma missão que Deus me confiou? Essa é a Deni. Vencedora. Amanhã a Deus pertence. Hoje eu faço o que Ele está mandando. Vencedora. É isso aí. E Deus nos deu asa de águia pra gente voar, né? Pra gente avançar e crescer. Exatamente. Feliz. Demais. E não vamos parar por aí, né? Não, realizada, porque hoje eu tenho certeza que eu posso cumprir a minha missão, o meu chamado. Feliz, mas sendo mulher. Feliz é verdade. Sendo mulher. Eu creio. Por quê, bispo? Porque me falaram em um outro lugar que eu não poderia. Pode, porque a Bíblia diz sim. Quando eu olho para Débora, falo, É isso aí. Quando eu olho para Débora, eu tenho um marido igual o marido da Débora, que fala comigo, pode ir, amor, que eu lavo as vasilhas para você. Pode ir que eu vou cuidar. Pode ir. E ele trabalha, ele tem trabalha. a empresa, ele tem o trabalho dele, ele tem a profissão dele. Tem a profissão, ele não é um que fica dentro de... Encostado, né? Eu tô usando a expressão do marido de Débora? Sim, que apoiou. Porque eu vejo o marido da Débora como tipo... O Lapidode apoiou ela. Apoiou, é aquele que fazia evangelização. É aquele que falava, pode ir pra Palmeira, que eu vou estar aqui embaixo mandando o povo subir. Meu marido é desse. Amém. Sem limites, sem fronteiras. Sem limites, sem fronteiras. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Tá aí. Aqui no podcast Sem Limites, Sem Fronteiras, você vai conhecer muitas histórias, muitos artistas que venceram, muitas pessoas que vocês conhecem, pessoas anônimas também, que você vai conhecer a história delas, pessoas que são famosas que vão vir participar conosco aqui, tá bom? E se você tem uma história que você quer divulgar e quer contar, entre em contato com a gente. Eu só gostaria de falar mais uma coisa, se for possível. Por favor. Para mulheres, homens, jovens, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe que as pessoas falem como você tem que sonhar e como você tem que realizar. Porque o sonho é seu. Se está no seu coração, porque já chegou no coração de Deus. É isso aí. Legal. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Está aí a história da Deni Mainart. Tá bom? Um abraço a você, para sua família. E vamos sem limites e sem fronteiras com o nosso Deus, vencendo e superando tudo. Até o próximo podcast Sem Limites, Sem Fronteiras.